Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Eu sou Walter Capanema e serei o seu apresentador do Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação e criatividade aqui da TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. É uma grande alegria poder trazer para vocês esse programa que foi pensado com muito carinho, trazendo as principais notícias e dicas relacionadas à nossa vida cada vez mais digital. No nosso primeiro bloco aqui, nós vamos trazer para vocês as grandes notícias, as principais notícias que estão acontecendo no mundo e que tem a ver com a nossa vida. A nossa vida está cada vez mais digital. Não interessa se você trabalha em casa, se você trabalha na rua, porque todo mundo tem um celular. O celular faz parte da nossa vida. O celular é o nosso computador pessoal. E, portanto, a gente procura sempre trazer para vocês dicas e informações fundamentais. Vamos então começar o nosso programa aqui com um giro de notícias. Vamos lá? Nesse nosso giro de notícias, vamos, em primeiro lugar, conversar com vocês sobre o golpe do falso parente. É um golpe que tem surgido sempre e tem muita gente, infelizmente, que está caindo nele. Como é que funciona esse golpe do falso parente? Veja que de vez em quando aparece um contato meio estranho no WhatsApp de uma pessoa dizendo-se um parente. Olha, Walter, aqui é seu primo fulano de tal. Esse é meu telefone novo e eu vou ignore o telefone anterior e a gente vai interagir nesse novo telefone. Guarde nos seus contatos. E aí você chega lá, meio desavisado, naquele dia a dia corrido, você resolve guardar aquele telefone. De repente, algumas horas depois, nesse mesmo dia, vem lá o seu primo do seu telefone novo e fala: olha, Walter, eu estou tentando fazer um depósito numa conta, hoje é o último dia, se não pagar hoje, eu vou pagar uma multa gigantesca, então você poderia efetuar esse pagamento para mim e depois eu te devolvo. Como é seu primo querido, inclusive até a foto que você olhou do WhatsApp realmente era a foto dele, de verdade a foto dele, aí você, poxa, é meu primo tão querido, eu vou realmente fazer esse pagamento e depois eu acerto com ele. Você faz o pagamento, depois quando você vai conversar com o seu primo, o telefone, o WhatsApp está bloqueado, fica lá, desaparece a foto dele. Ou então, às vezes é pior ainda, esse falso primo chega e pede mais dinheiro ainda. Quer dizer, parece que o telefone dele deu um azar tremendo que ele precisa de mais dinheiro. Mas vai chegar uma hora que o criminoso vai te bloquear do seu WhatsApp. Você caiu realmente no golpe do falso parente, em que o criminoso ele vai nas redes sociais, ele pega a foto de uma pessoa para justamente usar no WhatsApp. E ele, por ter acesso a dados pessoais de parentesco, ele consegue montar uma rede. E com isso ele arma esse tipo de golpe. Então uma coisa que você vai fazer é o seguinte: desconfie sempre quando aparecer um parente, né, uma pessoa se dizendo um parente ou um amigo com um telefone novo, dizendo que ele trocou de número. Tome muito cuidado. E se realmente essa pessoa, uma pessoa pedir para você para fazer um pagamento, a melhor coisa, confirme, ligue para ela, converse com ela, cheque se realmente é essa pessoa, porque você pode estar com um grande problema enfrentando. Vamos então agora para a segunda notícia, que tem a ver com a instabilidade que o a instabilidade que o Instagram e o Facebook enfrentaram em março de 2024. A gente só percebe a importância de um aplicativo, de um serviço, depois que ele sai do ar. Tudo bem que o Facebook ninguém mais usa, ou usa de vez em quando, ou usa para lembrar o aniversário de um parente que você esquece. Então o que acontece? Mas o Instagram, todavia, ele é muito usado. Tem muita gente que vende produto, tem muita gente que vende serviço, tem restaurante que aceita reserva pelo Instagram, tem pessoas que fazem venda, tem pessoas que anunciam produtos e serviços. Então o Instagram não é apenas uma rede social de fotos de gatinhos e de pessoas na praia. Não, o Instagram também é um instrumento de trabalho digno e legal de muita gente. Acontece que ele ficou fora do ar, né, algumas horas, né, em março de 2024, e mais de 40 mil usuários relataram problemas no Facebook, enquanto outros 30 mil relataram no Instagram. A Meta, que é a dona dos aplicativos Facebook, Instagram e também do WhatsApp, trouxe para a gente uma resposta, aquelas respostas que não dizem muita coisa. Elas dizem que houve uma pane do sistema, deu um problema, né? Mas não deu muitos detalhes. Então a gente ficou assim meio perdido. O que a gente pode tirar de tudo isso é o seguinte:
Em havendo uma instabilidade de um aplicativo, sempre você precisa ter um plano B para você fazer um contato de comercial, um contato profissional, ou da escola, de alguma coisa. Então, se você tem uma conta no Instagram, que pelo menos você tenha uma conta de e-mail numa outra plataforma, ou então que você tenha, de repente, alguma conta de um aplicativo de comunicação. Então, é muito importante você ter vários aplicativos e vários sistemas para que você possa poder agir, poder se comunicar em havendo algum tipo de problema. Vamos então agora para a terceira notícia de respeito ao TSE. O TSE regulamentou o uso de inteligência artificial nas próximas eleições. O que acontece? A gente sabe muito bem que cada vez mais a nossa vida está mais digital, cada vez mais a inteligência artificial está mais inteligente e é capaz hoje em dia de gerar fotos extremamente fidedignas. Agora pensa bem, no mundo que tem cada vez mais fake news, no mundo que tem cada vez notícias falsas e fraudulentas circulando pelo WhatsApp, imagine se uma dessas notícias falsas está sendo acompanhada por uma foto criada por computador e essa foto profundamente fidedigna. Você olha e fala, poxa, meu Deus, realmente aquela pessoa está naquela situação. Por isso, o TSE, para tentar se prevenir de problemas e, de certa maneira, garantir que as nossas próximas eleições sejam eleições corretas, verdadeiras, sem problema, regulamentou. Com isso, para combater a desinformação e as fake news, o TSE proibiu substituir ou criar a voz do candidato com o objetivo de prejudicar ou favorecer a sua candidatura. Proibiu também gerar conteúdo falso para ser utilizado por propaganda eleitoral e até mesmo outras questões relacionadas a essa. O que a gente pode deixar aqui como dica é o seguinte: quando você receber alguma notícia, por mais fantástica e fantasiosa que ela pareça, até de repente ela tem aquela informação, assim, ela tem uma informação dizendo, olha, por favor, compartilhe o máximo possível, o mais rápido possível. Não faça isso. Antes de compartilhar, jogue na internet, verifique se realmente algum site fidedigno de algum jornal conhecido que esteja atestando esse fato, essa notícia. Se não tiver em lugar nenhum, gente, a verdade nunca vai estar só no WhatsApp. É melhor você esperar, é melhor investigar, porque há uma grande probabilidade de isso ser fake news. Ok? Vamos então agora para a nossa quarta notícia, que tem a ver com o risco de usar o Wi-Fi público. Eu sei que um dos grandes problemas da modernidade é o nosso pacote de internet. A gente sabe que o pacote é limitado, a gente toma um maior cuidado ao ver vídeo, o Netflix, o YouTube, ouvir música no Spotify. Então, sempre que a gente consegue chegar num lugar que tem um Wi-Fi de graça, é uma maravilha, é uma festa, é uma delícia. Então, sempre que aparecer um Wi-Fi, vale a pena a gente se conectar? Não. Tome muito cuidado com esses Wi-Fi públicos, porque se você está numa rede Wi-Fi pública aberta, há a possibilidade de outras pessoas que também estejam nessa rede Wi-Fi, junto com você, se essas pessoas estiverem agindo com maldade, elas podem escutar, ver a sua comunicação. Se sua comunicação não for codificada, não for criptografada, vai ser possível ela ver tudo o que você está escrevendo, inclusive até mesmo as suas senhas. Por isso, tome muito cuidado. E outra dica importante, se você for visitar um site que ele for pedir o seu login, né, ou seja, o seu cadastro, a sua senha, ou seu cartão de crédito, verifique se esse site ele possui, lá no seu navegador, do lado lá do www alguma coisa, se ele possui um íconezinho de um cadeado. Se esse íconezinho do cadeado existe, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que essa comunicação ela vai estar codificada. E se você tiver de repente numa rede Wi-Fi aberta, dificilmente alguém vai conseguir ter acesso ao conteúdo dessa comunicação. Ok? Vamos agora para a nossa quinta notícia. O seu celular caiu na água? Não coloque arroz. Isso quem está alertando a Apple. A Apple, veja só, fabricante do iPhone e de outros produtos incríveis e maravilhosos, ela recentemente revelou
uma notícia muito interessante, que até, de certa maneira, ela contraria quase que um conhecimento popular, né? Se de repente caiu o celular na piscina, caiu no prato de sopa, caiu em algum lugar molhado, o celular está todo molhado, o que se diz por aí? Olha, pega esse celular molhado, coloca ele numa panela de arroz. Coloca ele lá enterrado na panela de arroz, porque o arroz ele vai sugar toda a umidade desse celular. Olha, na verdade, o arroz até ele consegue retirar uma umidade que seja superficial do celular. A umidade, né, a água que esteja dentro do celular, obviamente ele não vai conseguir. Então, realmente é um absurdo. E se você mantiver, né, se o celular continuar com aquela água lá dentro, o que vai acontecer? O celular vai ficar todo corroído, vai ficar imprestável. E aí vem, gente, as nossas 4 dicas. O que se fazer quando o celular cair na água? Dica número 1, vamos lá? Remova o celular da água o mais rápido possível. Então tira logo ele da água o mais rápido possível, porque continuando na água há um grande risco daquele conteúdo do seu celular ficar destruído, corroído e morrer afogado. Segunda dica, desligue o celular automaticamente, imediatamente. Então você desliga o celular para você evitar até curto-circuito a esse respeito. Terceira, seque o celular com um pano seco e macio. Então você vai secar o celular, toda a superfície externa, com um pano, vai deixar ele sequinho. E a quarta, leve o celular a uma assistência técnica autorizada o mais rápido possível. Olha, quem vai fazer milagre aí não vai ser o arroz, vai ser justamente o seu técnico. Então você tem que confiar nele, ele que é a figura fundamental. Então por isso, gente, é muito importante se ter uma preocupação com isso, né? Essa questão de arroz não dá certo, algodão, tem muita gente inventando várias receitas caseiras. Olha, não existe receita caseira, o mais importante aqui, gente, é tomar cuidado com o celular e ter uma mão forte. Dito isso, pessoal, nós vamos para os nossos comerciais e a gente volta daqui a pouco com mais Smart News. Estamos de volta aqui com o Smart News e agora vamos fazer uma entrevista com um professor sensacional. O Felipe Medon, ele é advogado, especialista em direito digital e uma das maiores autoridades no Brasil em inteligência artificial. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, meu querido amigo Walter, pela sua gentileza nessa apresentação que com certeza não reflete a minha personalidade, reflete mais a sua amizade. Querido, muito obrigado por você estar aqui com a gente e a gente já vai começar esse nosso bloco de perguntas. Felipe, o que é inteligência artificial? E como ela está sendo usada atualmente em nossa sociedade? Bom, essa é uma pergunta hoje que eu diria que é a pergunta de milhões. Diversos países estão tentando regulamentar a inteligência artificial e a própria noção do que é inteligência artificial é uma coisa que gera um pouco de controvérsia. Mas a gente pode pensar a inteligência artificial como um conceito guarda-chuva que abarca uma série de disciplinas que vão sendo utilizadas e incorporadas em diversos produtos e serviços que a gente está vendo no nosso dia a dia. Então, a inteligência artificial, no final das contas, é um programa de computador, a gente pode resumir assim de uma forma bem resumida, é um ente não humano que age de forma a espelhar a inteligência humana para realizar uma série de tarefas do nosso dia a dia. Então, a inteligência artificial hoje ela está sendo utilizada, por exemplo, já para auxiliar na seleção de currículos. Então, você quer recrutar uma pessoa, você faz uma seleção de currículos utilizando inteligência artificial. Você usa inteligência artificial para melhoramento de imagem. Então, enquanto a gente está gravando essa imagem aqui pelo Zoom, a inteligência artificial ela vai reconhecendo padrões e vai estabilizando essa imagem. A inteligência artificial hoje é utilizada no chat GPT, o tão falado chat GPT, são as chamadas inteligências artificiais generativas, aquelas capazes de gerar conteúdo de texto, de imagem. Então hoje você pode pedir para uma inteligência artificial, e o Walter, sei que é um grande habilidoso nessa técnica, consegue gerar imagens inéditas a partir de um simples comando de texto. Hoje a inteligência artificial já é utilizada por veículos,
chamados veículos autônomos, os carros autônomos, eles aprendem a dirigir sozinhos e já trafegam. Isso já acontece em diversos países do mundo. Nos Estados Unidos, eu mesmo já cheguei a ver, em São Francisco, os carros já andam sozinhos, sem nenhum motorista dentro. Então, tudo isso são ferramentas de inteligência artificial. Então, dá para a gente pensar aqui em inúmeras aplicações. Nas cirurgias, a gente tem visto inteligência artificial sendo utilizada na medicina, a gente tem visto inteligência artificial em programas de computador dos mais rudimentares, como, por exemplo, aplicativos de celular, como aplicativos de música, aplicativos de filme, streaming. Quando você vai ver um filme, qual filme que aparece para você? Qual é a sugestão do que aparece para você? Na sua rede social também. Tudo isso é comandado por algoritmos de inteligência artificial, tentando trazer aqui para o nosso público alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. Felipe, então a gente pode dizer que não existe mágica na internet. De certa maneira, tudo que está em nossa volta tem a ver com a inteligência artificial. Ela, digamos assim, é a grande entidade por trás de tudo que a gente está fazendo. Agora, professor Felipe, quais as áreas que estão sofrendo o maior impacto da inteligência artificial? Bom, essa é uma pergunta difícil, porque hoje diversas áreas estão sofrendo esse impacto da inteligência artificial. Essa é uma grande questão da IA. A IA ela é transversal. Ela impacta desde o setor da saúde até a segurança pública. Vamos pensar hoje nas câmeras de reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial é feito utilizando técnicas de inteligência artificial. Então, quando uma câmera identifica uma pessoa na rua e essa pessoa entra num banco de dados lá da polícia, identifica que é uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, isso é inteligência artificial. A inteligência artificial também está sendo utilizada pela medicina, tanto para predição de doenças, ou seja, para prever o aparecimento de doenças através de uma análise que a inteligência artificial faz dos dados dos pacientes, até para fazer novos remédios. Hoje a inteligência artificial é muito utilizada na indústria farmacêutica. As vacinas que estão sendo desenvolvidas hoje, muitas usam inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela caminha sempre ao lado dos dados. Dados que podem ou não ser dados pessoais, ou seja, aqueles dados que se referem a nós humanos. A inteligência artificial ela se vale de grandes quantidades de dados, chamado Big Data. E a partir dessa imensa capacidade de dados, ela consegue interpretar cenários, fazer predições, e por isso ela acaba sendo utilizada nos mais diversos setores. Na moda, hoje a gente já vê a chamada indústria 4.0 da moda, a gente vê a inteligência artificial no direito. Então, nós, operadores do direito, já estamos utilizando a inteligência artificial de diversas formas, seja para auxiliar na escrita de petições, seja para fazer a chamada jurimetria, em que uma inteligência artificial analisa ali o padrão de decisão de determinado tribunal, determinado magistrado, e sugere para aquele operador do direito qual seria a melhor abordagem para um caso. A inteligência artificial é usada no setor da indústria, e aí todos os tipos de indústria a gente pode pensar, seja por meio da robótica e braços mecânicos cada vez mais inteligentes, seja no campo, colheitadeiras agrícolas autônomas, enfim, a gente poderia passar aqui o dia falando de exemplos que realmente eles são muito abundantes. Professor Felipe, o senhor mostrou aqui para a gente um monte de situações da nossa realidade que estão impactadas pela IA. E agora aqui a gente é advogado, você é advogado, eu sou advogado, e a gente pensa logo na lei. Existe alguma legislação que regulamenta a inteligência artificial no Brasil? O senhor chegou a colaborar com alguma delas? Bom, levantando então, aproveitando a sua pergunta, tive a oportunidade de participar no ano 2022 da comissão de juristas do Senado Federal, responsável pela elaboração do projeto de lei que busca regular a inteligência artificial no Brasil. Mas esse projeto, que é o projeto de lei 2338, ainda não foi votado. Pelo menos enquanto nós gravamos essa entrevista, ainda não foi votado. Então, esse projeto de lei é apenas um dos muitos. A gente já perdeu a conta de quantos projetos de lei nós temos no Brasil, mas ainda não existe um projeto que tenha efetivamente virado lei. Então, não existe uma regulamentação ainda para a inteligência artificial no Brasil, embora estão começando a sair algumas leis pontuais que regulam a inteligência artificial em alguns aspectos, como, por exemplo, está para ser aprovada também uma lei criminal que criminaliza
as deepfakes, ou seja, aquelas montagens, feitas com inteligência artificial quando se refira a uma pessoa com conteúdo de nudez. Então essas chamadas deepfakes ou deep nudes, quando, né, trabalham com conteúdo de nudez, já estão sendo criminalizadas, quem faz, quem compartilha. Então a gente, está vendo já um começo de uma legislação, o que é algo bastante, eh, coerente com o panorama mundial. A gente tem visto hoje uma grande revolução mundial e a busca pela regulação dessa tecnologia que afeta a nossa vida nos seus mais variados setores. Professor, uma última pergunta. Quais são as preocupações éticas que a sociedade precisa ter com a inteligência artificial? Bom, temos várias preocupações éticas com inteligência artificial, especialmente no caso brasileiro, a gente tem ressaltado muito a preocupação com a discriminação dos algoritmos, chamada discriminação algorítmica, é algo que realmente nos causa bastante preocupação, como que muitas vezes a inteligência artificial gera resultados preconceituosos, ou seja, reproduz os nossos preconceitos, os nossos vieses, que estão muitas vezes nos dados que são usados para alimentar essas inteligências artificiais. Então, essa é uma preocupação bastante séria, do ponto de vista ético. E uma segunda preocupação ética bastante relevante diz respeito a, para além da discriminação, a questão da substituição do trabalho humano, da automação. Como que a gente faz para conter esse avanço da inteligência artificial e manter, ao mesmo tempo, a preocupação com a garantia do emprego, a garantia da capacitação, da educação digital das pessoas? Hoje a gente vê como que a inteligência artificial é utilizada, por exemplo, para criar fake news, notícias falsas, esse fenômeno que a gente chama de desinformação, que no âmbito eleitoral já é uma preocupação. Tanto que o TSE aprovou, esse ano 2024, já uma resolução, que não é lei, mas uma resolução para eh, especificamente regular a questão da inteligência artificial no âmbito eleitoral, a propaganda política utilizando a inteligência artificial. Então essas são algumas das preocupações éticas que a gente vê. A reconstrução digital de pessoas mortas, caso muito celebrado aqui no Brasil, muito discutido, foi o caso da Elis Regina, aquele comercial em que ela aparece reconstruída digitalmente usando IA ao lado da sua filha Maria Rita. Então a gente tem aqui vários exemplos de como que isso está gerando realmente preocupações éticas de todas as partes. Professor Felipe, foi uma verdadeira aula. É sempre uma alegria poder reencontrar o amigo e aprender com a sua generosidade. Professor Felipe, muito obrigado pela sua participação e a gente espera contar com o senhor nas próximas vezes. Eu que agradeço pelo convite, meu amigo Walter, estou à disposição aqui. Se vocês quiserem me encontrar, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, especialmente lá no Instagram profissional, que é o @felipe.medon. Obrigado. Agora é o momento de falarmos de livros, livros que têm a ver com direito digital, tecnologia, criatividade, inovação. Eu gostaria de conversar com vocês e trazer para vocês uma sugestão do meu livro. Estou lançando pela editora Juspódio o meu livro Manual de Direito Digital, Teoria e Prática, que é um livro que é voltado para todos os públicos. Se você é advogado, juiz, promotor, ou se você não tem formação em direito, mas quer entender essa parte tão interessante e tão palpitante, a gente fala de provas digitais, processo eletrônico e até mesmo uma história da internet. Esse livro você pode adquiri-lo no site da editora Juspódio e também pode comprar por meio desse QR Code que está na tela. Um QR Code que vai levar vocês para a página da editora, ok? A segunda dica tem a ver com o livro do nosso querido professor Felipe Medon, que foi aqui nosso entrevistado. Ele tem um livro, também pela mesma editora, chamado Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil, ok? Dito isso, vamos agora para nossa parte like ou dislike, curte ou não curte. Vamos começar agora com um ponto positivo, o que a gente curte. A gente curte o uso benéfico e positivo da inteligência artificial, o uso para tornar a nossa vida mais rápida, mais eficiente, mais célere, que a gente possa adquirir produtos e serviços mais baratos e de uma forma assim mais interessante e cativante. Agora, vamos falar também do que a gente não curte. A gente não curte o uso da inteligência artificial como instrumento de crimes.
A gente tem visto que realmente tem muitos criminosos conhecendo as ferramentas de inteligência artificial, eles estão criando vozes muito parecidas com as nossas ou de nossos parentes para aplicar golpes por telefones ou por outros meios. Então, esse tipo de uso da engenharia social, da engenharia artificial, ela deve ser combatido, esse tipo de uso deve ser combatido e a gente não curte. O nosso programa já está chegando ao final e eu quero aqui agradecer a você pela sua audiência e a gente quer também agradecer a Smart 3, a apoiadora desse programa, que é uma empresa que trabalha com tecnologias de direito digital e outros cursos incríveis. Você pode conhecer a Smart 3 no site www.smart3br.com. E a gente aguarda vocês num próximo programa. Num próximo programa que a gente vai trazer mais desafios, tecnologia, informação, criatividade e inovação. A gente se vê lá.